Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Dias e hoje a gente vai falar sobre o processo de construção da autoria através da escrita criativa. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho voltado não para o olhar literário da escrita criativa, mas a partir de um olhar da linguística, da linguagem, para trabalhar uma autoria nos textos de qualquer pessoa, não necessariamente para formar escritores ou escritoras, mas para trabalhar um protagonismo na escrita, para trabalhar um resgate de uma voz escritora, de uma identidade de escrita que foi escolarizada e por isso mesmo muitas vezes foi cerceada, foi silenciada e foi encaixada no modelo da escola, né? Então, a gente costuma sempre dizer que a nossa escolarização, a alfabetização e as nossas atividades de letramento dentro da escola foram marcados, né, todos esses eventos linguísticos foram marcados pelo cerceamento, pelo não pode, assim não, faz de novo, não estar correto, está escrevendo errado. E todas essas experiências que nós carregamos são marcas que foram abafando a nossa criatividade, a nossa capacidade expansiva de expressão dentro dos nossos textos. E a gente foi aprendendo a sobreviver. A gente foi aprendendo dentro da escola como alunos e alunas, primeiro, a simplesmente fazer a tarefa para cumprir um protocolo, algo externo a nós. A gente aprendeu a viver num mundo sem sentido. Então, aquele texto, aquela redação que muitas vezes eu escrevo dentro da escola, não faz sentido para mim, como ser humano, como jovem, como criança. Eu não tenho engajamento com a minha atividade escrita. Então, esse trabalho que utiliza a escrita criativa e técnicas de escrita criativa trabalha com essa ideia de autoria criativa. A partir do momento, então, em que eu vou me engajando a desvendar o meu estilo linguístico, eu vou me divertindo com as palavras que brotam em mim, eu vou trabalhando dentro de instâncias sociais e práticas sociais com engajamento de mudança, de melhoria de vida, de bem viver, né? Então, nesse sentido todo, a gente fala de protagonismo. É um protagonismo dos textos e um protagonismo dos agentes, desses escritores que nós vamos nos redescobrindo, redespertando em nós. E hoje eu vim falar sobre a reescrita. Então, a escrita, ela, em primeiro lugar, ela não deveria ser visto desmembrada como um mecanismo desmembrado da reescrita. Escrita e reescrita é um processo só, né? Então, essa história de eu escrevo um texto, entrego para o outro e me livro da tarefa, faz parte desse arcabouço velho da escolarização que a gente está querendo rever, resgatar e, inclusive, nos desafiar a novos territórios linguísticos dentro de nós. É uma reprogramação, né? É um reviver, é um novo jeito de viver a nossa escrita. Então, a reescrita, ela é parte do processo. E ela pode, inclusive, ser uma parte muito criativa do processo. É um momento em que, se eu estou liberado, liberada dessa voz da interdição para o meu texto, eu vou encarar a reescrita não como algo que eu estou corrigindo, ou alguma coisa no meu texto que está errada, eu estou arrumando. Não, a gente muda o modo, a representação mental sobre a reescrita se modifica a partir do momento em que eu estou engajada com a minha escrita do meu texto. Então, eu escrevo, e ao reescrever, que é parte dessa escrita, eu vou descobrindo livremente as potencialidades desse texto. É como se esse texto começasse a ganhar uma vida que vai dialogar com a gente. E a gente vai usar umas técnicas de reescrita para limpar, para abrir camadas textuais linguístico-expressivas, camadas estilísticas, inclusive, para a gente enxergar o nosso estilo e a nossa
autoria naquele texto. Então, hoje eu vou passar com vocês essa técnica, mas antes é muito importante que vocês tenham um texto autoral escrito nas mãos, perto de vocês. Eu tenho essa técnica que eu gosto muito de passar, que é a pergunta: como nascem as palavras em mim? Né? Então, a gente fala que para escrever eu preciso apenas de palavras, né? E como que essas palavras brotam em mim? Né? Através do trabalho gradual e lento e constante das minhas percepções de mundo, é que vai aflorando a escrita. É preciso estar atento a essas representações mentais sobre a realidade, sobre os meus sentimentos e sobre as memórias que eu carrego da minha história, do meu passado. Tudo isso é jornada de escrita. Então, tanto as representações mentais das palavras alheias, essas representações velhas, às vezes são ditados populares que estão introjetados dentro de nós, como, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Vira uma verdade para nós, né? E aí a gente não se permite o descanso no momento necessário, a gente se culpa quando a gente não está fazendo, quando a gente não está agindo, por exemplo. Então, as representações mentais, elas são a base do nosso mundo de conhecimento, né? A gente conhece a realidade por meio de representações mentais. E muitas vezes eu me aproprio de representações mentais que não são minhas. Por exemplo, quantas vezes eu estou repetindo num grupo de amigos, num grupo até de WhatsApp, uma mensagem que eu recebi, que eu nem sei se é verdadeira, é uma mensagem que às vezes vem de um noticiário e eu estou usando a mesma palavra que o jornalista usa. E aquela palavra faz parte do meu repertório linguístico e da minha identidade, né? Do meu repertório estilístico e identitário. Então, isso é complexo, a gente precisa estar acordado, a gente chama isso de consciência crítica da linguagem, que não é só da linguagem, é a linguagem, interação com o sujeito, interação com o social. É uma consciência linguística de mundo, né? Para o mundo. Então, a gente precisa estar muito atento como que essas palavras brotam em mim. Será que são palavras minhas? Ou será que elas vêm lá da minha mãe, que a minha mãe recebeu lá da bisavó dela? Ou vem lá do meu pai recebeu da onde essas palavras duras, às vezes, palavras que cobram, palavras de que me julgam, né? E as generalizações são muito comuns desses espaços de palavras que não são autorais, né? Como, por exemplo, toda mulher é de determinada forma, todos os pobres são assim, todos os negros são assim, ou então, os ricos sempre, ou as pessoas em situação de vulnerabilidade sempre. Toda vez que eu uso nunca, o sempre, o todos, o todas, eu estou me filiando a verdades generalizadas e verdades generalizantes, né? Mais do que generalizadas. Eu estou continuando esse processo de verdades gerais sem estar atenta às realidades concretas. É muito importante a gente despertar em nós o senso crítico para as coisas, né? Despertar em nós esse olhar interno. O que eu verdadeiramente sinto em relação a tudo que está se passando ao meu redor? Como que ultimamente, nesse momento de desafio da humanidade, as palavras surgem em mim? Todos esses passos fazem parte de uma escrita criativa autoral, né? Então, deixo essa pergunta. Vocês podem, quando terminar o vídeo, quem não escreveu, pode escrever 7 minutos. Vocês põem o despertador para tocar, escrevam sem parar, não precisa escrever rápido, mas escrevam como nascem as palavras em mim. Deixa fluir, deixa seguir e deixa brotar, tá certo? Esse texto em vocês. Agora eu vou falar mais especificamente sobre a reescrita de textos. A reescrita de textos pressupõe autoconhecimento e lapidação. Reescrever um texto é reescrever a nós mesmos, é trabalhar o olhar interno e externo para que não se acomode numa única maneira de pensamento de visão. Devemos seguir Saramago: se puderes olhar, vê; se puderes ver, repara.
Como, portanto, reescrever o texto de modo a apurar a escrita, apurar o autoconhecimento e apurar o nosso olhar ativo, né? Então, eu vou passar para vocês algumas técnicas de reescrita de textos para vocês aplicarem nesse texto que vocês escreveram ou em qualquer outro texto, certo? Então, vamos lá. A gente tem, então, o primeiro passo. O primeiro passo é a importância de colocar os textos para dormir. Eu brinco que ao invés de colocar os meninos para dormir, eu ponho os textos para dormir, né? Por quê? O que significa isso? Significa que é o processo de se afastar do seu escrito por um breve período de tempo. É como uma revisão de linguagem. Se eu preciso revisar um texto, eu deixo para olhar no outro dia, porque ali eu vou enxergar aspectos que eu não tinha enxergado na hora que eu escrevi. Mas para a reescrita é muito importante esse descansar do texto, esse distanciamento do texto. Pode ser de um dia para o outro, literalmente o tempo de uma noite, mas pode ser mais tempo, pode ser uma semana, né? Por quê? Porque daí eu vou viver a vida, vou vivenciar novas percepções da realidade e depois eu vou alimentar o meu texto com isso que eu vivi, né? São imagens, eu vou carregar meu texto comigo. Colocar o texto para dormir não é abandonar o meu texto, ele vai continuar comigo. Então, eu vou viver a vida atenta ao que me chega e que eu posso levar para esse texto. Do ponto de vista, inclusive, temático. Não precisa ser só do ponto de vista, assim, é um cheiro, um perfume. Não, às vezes foi um acontecimento. E esse acontecimento me fez pensar, puxa, aqui nessa vivência, eu vi como as palavras brotaram em mim. Então, eu vou lá no texto reescrever e inserir essa vivência nova. Então, isso é muito interessante. Essa é uma postura ativa do sujeito escritor e leitor, né? Leitor da realidade, participante do mundo e sujeito escritor dos seus textos, escritor da sua vida, né? Nesse sentido amplo que a gente tem tratado de texto como uma unidade interacional social, socio-interacional. Então, a gente está dentro de um arcabouço maior e a gente, a partir da nossa linguagem textual, amplamente falando, que pode ser um texto musical, um texto oral, um texto escrito, não importa. Aqui, no caso, a gente está dando uma atenção para o texto escrito. Qualquer texto é autoria. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, você pode levar também seu texto para dormir de outro jeito. Você lê o texto antes de dormir mesmo, literalmente. Você vai dormir, lê o texto, a última coisa que você faz, antes de fechar os olhos. Deixa o texto do lado da cama. No outro dia, quando você acordar, antes de abrir os olhos, você sente, ou antes de mexer, de levantar, sente, só sente, respira. O que eu trago no pro texto? Né? O Rudolf Steiner, que é o pai da pedagogia Waldorf e da antroposofia como sistema de pensamento, ele fala que à noite o nosso eu coagula as experiências do dia e depois transforma isso em potência Então, pensando nisso, a gente pode pôr os textos para dormir. É mais uma prova de que funciona, né? Outra técnica é ler o texto em voz alta. Você vai ganhar de um jeito, porque às vezes Esta conferência será gravada agora. Olá, continuando então nossa aula de reescrita. Eu tinha parado aqui nesse segundo tópico, segunda possibilidade de digitação para sua reescrita, que é ler o texto em voz alta. E quando eu leio o texto, eu vou identificando o que está repetido, eu vou identificando
expressões que estão trazendo a mesma imagem para o meu texto, que eu posso tirar, vai me ajudando a identificar o que eu posso cortar no meu texto. E o que eu também preciso ampliar. Às vezes eu vou perceber assim, nossa, isso aqui passei muito abruptamente de um trecho para o outro. Preciso inserir uma frase no meio para fazer a ligação dessas ideias. E assim você vai desperto, você vai ouvindo o outro ler o seu texto com a entonação dele, com o jeito dele ou dela, e você vai percebendo as mudanças que você pode fazer. Como outra técnica de reescrita é cortar palavras. Essa é fantástica. Eu aconselho vocês a não terem pena, né? Às vezes um texto ele está desordenado porque ele tem muitas palavras, muitas informações, né? Ou a gente pode, por exemplo, às vezes se desafiar, fazer um exercício de pegar uma frase inteira e deixar uma frase de 10 palavras, uma oração de 10 palavras e resumir em 3 palavras, né? Trocar toda uma sequência explicativa. Eu penso que... Não, coloca assim, talvez... Aí já coloca o que é. Substitui eu penso que, eu creio que, eu estava acreditando que. Essa sequência inteira pode ser substituída por um talvez, né? Então, a gente vai aprendendo a focar no essencial do texto e também não contar tudo. Deixa o leitor complementar, deixa o texto com um certo mistério mesmo. Quando eu corto palavras, é muito interessante, porque eu preciso voltar na pontuação. Olha só, cortem artigos definidos do seu texto. Deixe sem os artigos. Vocês vão ver uma diferença. Tirem também conjunções. Vão em cima ou dos pronomes relativos do que. Focaliza nisso. Tira. Reescreve para dar sentido. Vocês vão perceber como o texto ganha expressividade. Procurem escrever nessas primeiras dinâmicas, na primeira pessoa do singular. Fale de você. Não vai generalizar. Fala só de você. O amor é a maravilha que toda a humanidade devia... Não, o amor brotou em mim quando eu empatizei, quando eu senti empatia por uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, numa situação de dor. O amor brotou em mim no momento em que... Fale da primeira pessoa. Aproveitem que essas técnicas é para isso. A gente vai ter muito tempo na vida para aprender a não falar na primeira pessoa, né? Essa é uma realidade da escola e da universidade. Vamos aproveitar esse caminho de construção dessa autoria para escrever sim em primeira pessoa. Tentem também cortar tudo que termina, todos os advérbios de modo, usualmente, ultimamente, constantemente, alegremente. Tentem cortar essas palavras que terminam em mente. Vocês vão perceber uma limpeza assim no texto. O texto ele vai ficando fluido, ele vai ficando belo, vai trazendo uma beleza. E cada um no seu estilo, mas vai trazendo uma fluidez diferente. Cortar palavras é muito importante. Outra técnica é realocar frases, orações, palavras e expressões. O que é realocar? É tirar de um lugar uma frase inteira e colocar em outro lugar. Eu costumo falar assim, brinquem o texto, a imaginação é de vocês, o texto é livre. Depois, se não ficou bom, volta. Então, assim, cortem um pedaço inteiro, coloquem no começo. Ou pega uma expressão que vocês estão repetindo muito, vocês perceberam repetição, coloque ela numa repetição consciente. Transforma essa repetição aleatória de uma palavra numa repetição estilística, como, por exemplo, transformar seu texto num poema e cada estrofe começa com um verso, com aquela palavra que você estava repetindo. Essa é uma escolha consciente de estilística que você pode carregar para o seu texto, né? Então, é muito interessante essa técnica. E o dicionário de sinônimos, que está aqui no slide, é fundamental. Eu costumo, assim, carregar o dicionário de sinônimos no celular enquanto eu estou escrevendo texto no computador, que é para nem parar e mudar a aba do computador. Dicionário de sinônimos ou no papel, né? No dicionário de sinônimos. E por último, como último ponto de reescrita, é para você fazer uma escuta
bem atenta, interna, daquela voz que te cerceia, que te interdita. Todos nós, a maioria, tem uma voz, ela vai para um julgamento quando a gente está escrevendo. Não é a nossa autoria, não é a nossa voz de autor e autora do texto que faz isso. É a voz da nossa escolarização. É aquele professor internalizado, aquela professora internalizada, que na verdade está a serviço de um sistema muito maior que trata a escrita dentro de um quadrado particular, sem a vivacidade que a escrita deveria ter. Então, a gente sempre tem esse não, né? Não pode, tá errado, tá feio, tá ruim, faz de novo, tirou 0. A gente tem várias vozes do passado que a gente carrega ainda na nossa escrita. Então, esse diário de bordo que eu estou propondo aqui, que vai ajudar nas reescritas de vocês, é para trazer consciência para como é que essa voz atua em vocês. Então, é uma pesquisa de si. Então, essa voz, ela pode tanto ser uma voz muito rigorosa, que enquanto você está escrevendo, você está ouvindo dentro de você, nossa, tá horrível. Meu Deus, essa palavra, como eu sou rude, por que eu não tenho criatividade? Esse é um lado. Ou você pode escutar uma voz assim, enquanto você está escrevendo. Entrega de qualquer jeito, tá bom demais, tá ótimo, entrega. Essas duas vozes são vozes de negação da autoria. Olha aí, ó. Como que eu produzo esse diário? Então, é para você registrar num caderninho mesmo. Enquanto você está escrevendo seus textos, você vai escutando essa voz. A gente chama isso de reflexividade. Depois você escreve no caderninho que voz você ouviu. Valorizo a intelectualidade, eu valorizo a memória, eu sou perfeccionista, eu sou muito responsável, eu levo essa tarefa sempre muito a sério, eu sou dinâmico, espontâneo, me adapto facilmente à tarefa de produção textual, ou eu sou relapsa. Quando eu leio o que eu escrevo, esse também é outro momento de anotar frases. Quando você lê o que você escreve, assim está muito bom, deixa eu já mudar de tarefa. Ou então, não está nada bom, vou desistir, não nasci para isso. Aquilo que eu estava falando agora há pouco, são as duas polaridades que te levam para a negação. E essa é uma pesquisa de si. Tanto o excesso de exigência como o relapso exacerbado revelam uma negação do processo. Fazer com perfeccionismo ou fazer de qualquer maneira são duas polaridades do processo da escrita criativa autoral. O ideal, o caminho não dual. É você integrando essas partes obscuras de negação e trabalhando devagar nos seus bloqueios e nos seus medos. Então, o diário ajuda muito você ter consciência, não da sua autoria exatamente, porque a sua autoria, vamos imaginar que ela está mais no fundinho, mas tudo que foi colocado em cima da sua autoria de texto, da sua escrita, do seu estilo, foi colocado muitos nãos, muita interdição. Então, esse diário vai ajudando a tirar essas vozes e você vai olhar para elas e deixá-las irem. E vocês vão se concentrar na tarefa mais funda, que é a liberdade da sua criação. E assim você vai ganhando um compromisso com você mesmo de presença de escrita. E podem acreditar em mim, isso não vale só para escrita. Quando eu desenvolvo essas capacidades, eu estou trabalhando com minha mudança no mundo, como agente de mudança no mundo, porque isso faz parte das identidades. Então, a gente vai curando essas feridas, a gente vai tendo consciência dos lugares, dos buracos onde a gente vai caindo, inclusive socialmente falando. E aí a gente vai saindo e a gente vai ganhando mais autonomia, mais alegria, mais liberdade, mais criatividade. Então, esse é o trabalho de hoje. Eu vou terminar com um sussurro poético, que é uma técnica ótima também. Seria mais uma técnica de reescrita, que aqui eu não pus o número, mas é você pegar um pedaço de um texto de um escritor, escritora que você adora e dialogar com ele. Insere esse pedaço no seu texto. Não é plágio. Você vai dizer, inclusive, aquela pessoa disse aquilo e que você despertou isso, isso e isso. No primeiro momento, nem diga, só coloca. Depois você põe numa nota de rodapé, depois você diz. Mas é esse catar palavra, pescar palavras alheias de um jeito bom, de um jeito consciente, de um jeito bacana. Não é para pescar palavras alheias de um jeito inconsciente que você daqui a pouco está repetindo verdades absolutas que nem são suas, né?
Então, olha só, vou ler para vocês, vocês vão sentindo qual dessas perguntas do Pablo Neruda que dialoga com como as palavras brotam em você ultimamente. Se morri e não me dei conta, a quem pergunto as horas? Diga-me, a rosa está nua ou só tem esse vestido? É verdade que as esperanças devem ser regadas com orvalho? O que você mantém sob sua corcunda? É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios? É verdade que o âmbar contém as lágrimas das sereias? Como se chama a flor que voa de pássaro em pássaro? E dessa maneira eu vou terminando nossa aula e estou disponível para mais diálogos, tá? Meu e-mail é ju.freitas.d@gmail.com. E agora eu desejo para vocês uma boa escrita, reescrita. Fiquem bem.